capítulo 25, versículo de número 31. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 31. Mateus 25, 31. Preste atenção na leitura, irmãos, porque vai ter muitos elementos aí que vão ser usados nesta lição, tá? Diz assim, olha, é Jesus dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bode as ovelhas. Ele porá as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiros e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, nu, enfermo, preso e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixares de fazer um destes pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para... Glória a Deus, amém. Fecha os teus olhos. Pai, nós te adoramos nesta noite e pedimos, Espírito Santo, toda a condução, Pai, deste estudo, a direção, a visão, ó Pai, a qual o intelecto não pode prover, mas que o Senhor pode dar, ó Pai, a condição de entender os mistérios da palavra, a qual o Senhor falou, que o Senhor falava em parábolas para que aquele povo não entendesse, mas aos discípulos, aqueles aos quais o Senhor chamou, tu dava o entendimento, a interpretação, e o Senhor diz: é mistério para os outros, mas aqueles aos quais sou amigo, este eu dou entendimento. Espírito Santo, clareia a nossa mente, dá-nos, ó Pai, visão e entendimento para compreender, meu Deus, a mística, as coisas que são, meu Deus, ocultas, Pai, dentro do Evangelho, para que possamos ser guiados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Repreendemos todo mal, toda oposição e pedimos, Espírito Santo, conduz este estudo e dá entendimento ao Seu povo. É a nossa oração em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, no estudo passado nós falamos exclusivamente de inferno, né? É um tema assim bem indigesto, bem ruinzinho de se tratar. Todavia, é algo necessário. Para que se tenha uma ideia, Jesus, dentro do seu ministério, falou aí mais de 30% sobre este lugar. Há muitas lendas, verdade seja dita, muitas lendas sobre o que se diz respeito ao inferno, mas existem também muitas coisas absurdas, as quais as pessoas tentam tirar o foco e dizer que não existe inferno. Todavia, o que nós vimos aqui no final de tudo que Jesus compilou sobre a vida eterna e castigo eterno, é que há um lugar para os justos e um lugar para os injustos, né? Até ia fazer uma brincadeirinha de bode aqui, mas não vou fazer, porque os bodes foi para o outro lado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Veja bem que nós vamos fazer um estudo da lição 6, que é da apostila. Esse eu quero crer que vai ser o último dia que nós vamos usar essa apostila, pelo menos no estudo de sábado.
eu gostaria depois de concluí-la junto com os irmãos que vieram pela manhã, ou vinham pela manhã o ano passado, para que a gente concluísse ela. Mas como é uma lição escatológica, um pouquinho mais complicada, não dá para passar ela aqui inicialmente para todos. Mas eu peguei a lição 6, que é a morte e o estado intermediário. Nós já vimos no sábado passado sobre o inferno, mas a morte e o estado intermediário. Isso tem causado muitos problemas na vida de cristãos, muitos problemas. Porque se você pergunta para o camarada, você morreu hoje, para onde você vai? Eu jamais vou esquecer, é até duro ficar repetindo, mas como diz o filho de Jabá, ela diz, olha, vai para a capela mortuária, né? Se você morreu hoje, para onde você vai? Para a capela, né? Então, às vezes, a pessoa tem essa visão de que se ela morreu hoje, ela vai para a capela, né, irmão? E aí, se ele for para a capela, o problema não é o corpo. Eu quero é saber, meu amigo, onde é que vai a sua alma, teu espírito. Fico consciente, fico inconsciente, fico dormindo, fico acordado, estou sentindo, tenho intelecto, está funcionando, não está, estou dormindo até Jesus voltar, tem juízo, tem purgatório, não tem purgatório. A coisa que muitos crentes deveriam saber, embora o que eu vou colocar aqui, você deve ter certeza disso. Isso não é matéria de fé que me traz salvação. Eu saber se eu vou dormir, se eu vou acordar depois da morte, se eu vou ter consciência ou não estou, isso para mim não faz, entre aspas, diferença para a minha fé, se eu vou ser salvo ou não, mas me dá muito conforto, né, a visão que nós temos, ou as doutrinas, as quais nós seguimos aqui, você vai aprender hoje, dá muito conforto saber que após a morte, nós vamos ficar na moral aí, que é coisa boa, não é? Nós vamos estudar isso aqui hoje. Então entendo o seguinte, tem um texto aqui que eu quero ler, não vou pedir para você abrir, que diz em 1 Coríntios 15, 55, diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou a sua cadeia, né? Onde está? O texto, gostaria que você abrisse aí Gênesis 2, no versículo de número 17, é o primeiro texto na Bíblia que faz alusão à morte, tá? Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, e nós vamos desvendar uns mistériozinhos aí, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, verso 17. Então Deus diz o seguinte, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então, o que é já a primeira alusão à morte? Sobre o prisma da desobediência, né? Deus falando lá para Adão e Eva, diz, olha, tem todas as árvores do paraíso, você pode desfrutar de todo o alimento do paraíso, mas desse fruto, a árvore do bem e do mal, do conhecimento, desse aqui você não mexe, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, Adão e Eva, eles provaram do fruto, sim ou não? Morreram quando comeram fruto? Não, inicialmente não, porque ele diz, olha, quando você comer desse fruto, certamente você morre, e aí vai a cracatua da Eva lá, pegar o fruto, não é? Ô mulher, se ela foi salva, vou dar uns tapas nela, não vou porque eu vou estar no céu, né? Então, vai dizer, Eva, se Jesus não me salva, né? Adão, quanto suor, né, o Roger, não é? Quanto suor que nós trabalhe e peleja por causa de vocês dois, seus cabeças de bago. Mas não dá para falar muito, porque se fôssemos nós lá, nós não sabemos. Mas enfim, quando eles tomam do fruto, pegam e comem do fruto, eles não morrem, mas acontece algo extraordinário. Deus se manifesta a eles e eles tiveram vergonha de si. Eles perceberam que estavam nus e automaticamente eles foram expulsos, né, do paraíso. Então, o que foi a morte inicial? A morte inicial que trouxe a eles foi a separação de Deus, imediatamente. Então veja, uma morte, vamos dizer assim, a separação do homem e Deus. Posteriormente, obviamente que eles morreram. Então veja, que o pecado consumado gera a morte. Inicialmente, morte é uma separação de Deus. Quando eu faço delitos e coisas contrárias a Deus, então eu vou morrendo espiritualmente. Esse relacionamento entre homem e Deus, ele vai sendo destruído, né? Então aparece nas Escrituras a alusão à morte, Gênesis 2,17, ela aparece como punição por causa do pecado. Essa ideia é confirmada por apóstolo Paulo, que ele figura isso na Bíblia, que é uma perda também espiritual,
e também a morte é uma inimiga, a qual Jesus vai destruir. Vamos estudar todos esses ensinos sobre o que acontece aos seres humanos depois da morte. Então alguém leia para mim, por favor, Romanos 5, no versículo de número 12, e um outro irmão em Romanos 6, no versículo de número 23, Romanos 5, 12, Romanos 6, 23, e vamos dar sequência aqui. Todos poderão ler um após os outros aí, né? Romanos 5, 12, Romanos 6, 23. Quem achar pode ler. Alto, hein, irmãos? Para ler alto, tem que estar chovendo, sabe como é que é. Amém, isso aí. 6, 23. Então veja, o pecado e a morte entraram por um homem, ou seja, Adão. Tá? E aí vem a conotação de que Jesus Cristo aniquila isso, ou o dom gratuito da salvação e vida, coisa e tal, é Jesus quem traz. Romanos 8, 6. Alguém leia para mim verso 7. Pode ler você, Leandro, 8, 7. Então, irmãos, olha, inclinar-se para a carne ou fazer as coisas que são carnais, nós podemos pegar a alusão lá de Gênesis, que Adão e Eva tiveram a inclinação, a vontade ou o desejo de desobedecer a Deus. Isso gerou neles a morte inicial de ser afastado de Deus. Então a primeira morte, é óbvio que ainda não estamos falando de ir para o caixão ou para a capela mortuária, mas a primeira morte que traz ao ser humano é o afastamento de Deus. Nós precisamos compreender isso. Inclinação e amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e a pior coisa que nós podemos ter é o afastamento de Deus das nossas vidas, é o princípio dessa coisa maldita que é a morte. 1 Coríntios 15, no versículo de número 26, Paulo mostra que Jesus, ou nosso Deus, destruirá a morte, e que é o último dos inimigos, né? 1 Coríntios 15, 26. Quem achar pode ler. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ah, que maravilha! O último inimigo que há de ser destruído ou aniquilado é a morte. Então, quer dizer, no final de todas as coisas, nós precisamos entender que a morte é um espírito maligno. Viu? A morte pode não ser não tem aquele bichão lá com a foice. Tá? Vocês conhecem essa alusão? Pode até ser que seja, né? A morte ela é figurada em cada cultura por um tipo de trem aí. Ele é um inimigo, porque ela entrou e teve domínio de matar o ser humano por causa do pecado. Por isso que nós morremos. Porque quando Adão e Eva estavam lá no paraíso na moral, não havia morte, gente. Aí tem um pastor que se chama Átila Brandão, nem sei se é vivo ainda, quando ele fez uma pregação, muitos anos atrás, ele diz: Adão era tão feliz lá no paraíso, rapaz, ele pulava dos penhascos, né, se borrachava lá embaixo, vou de novo, não tinha morte, não tinha dor. Ele falava, uma pregação muito boa, mas enfim, não havia morte. Já parou para pensar? Que a morte ela é algo que entra na vida ou na humanidade mediante a desobediência do homem, né, ou do ser humano. Mas vamos lá. A morte não nos atinge como consequência de nossos pecados pessoais, ela nos alcança por vivermos em um mundo caído, onde os resultados do pecado não foram eliminados. Portanto, podemos afirmar que a morte não é um castigo para o cristão, infelizmente é uma consequência geral. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação. A morte não nos separa de Cristo, mas nos leva à sua presença. 2 Coríntios 5,8, alguém? E Filipenses 1, 23 também. 2 Coríntios 5, 8 e Filipenses 1, 23. Lê de novo, Douglas, por favor. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor.
fazer uma pausinha aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu vou fazer a leitura na outra tradução aqui. 2 Coríntios 5:8. Diz assim, olha: mas temos esta confiança e desejamos, ou estamos animados, como é a tradução, de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: eu estou animado em morrer. Pensou, né? Estou com vontade de morrer, rapaz, animação, que joia. Porque a hora que eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Veja como é a ótica dos primeiros cristãos. A ótica dele é estar animado em morrer, porque logo ele estaria com Deus. E hoje a gente fala para um cara: rapaz, cuidado, hein, a morte pode te pegar. Deus me livre, sangue de outro eu e agora, não pode ser agora, não. Não vem não, show Satanás, né? Lógico, ninguém está afim de morrer e coisa e tal, mas a visão é o seguinte, que a morte para nós, ela é como se fosse um portal para algo muito melhor. E a verdade é que isso aí acaba nos ajudando a medir nosso cristianismo. Tipo, não precisa erguer a mão, mas, por exemplo, você está preparado para que você hoje morra, e aí amanhã você tenha, hoje, se morrer, você tem a certeza que amanhã você está do lado de Jesus? Isso é fantástico, sensacional. Mas tem gente que diz: rapaz, não sei não, hein, será? Minha fé e coisa e tal. Não me esqueço do meu pai no hospital e coisa e tal. Pai, não sei o quê. Não, Paulinho, fica tranquilo. Ele tinha um dedo torto assim, né? A gente brincava: lá em cima vai ser melhor, lá em cima é melhor. Eu falei: pai, mas você precisa ficar. Não, estou vazando. Eu falei: mas qual é, meu? E vazou mesmo, ficou doidinho no hospital e ó, adiós. E ele falava, cada vez, falou: pai, não, mas a gente tem coisa para fazer. Não, lá em cima é bem melhor, eu estou indo embora. Mas na boa, ele não estava nem aí, ele estava querendo dar no pé mesmo. Eu acho até que ele facilitou a morte dele. Acho que até, assim, na hora que deu, ele até deu uma facilitada. Acho que até não comeu para ir mais rápido, sei lá, não, mas daí aí é suicídio, né? Mas ele não estava nem aí. E a verdade é que a concepção do primeiro cristianismo, Paulo: estou animado. Tipo, o camarada está lá doente para morrer alguma coisa. Como é que você está? Pelo amor de Deus, rapaz, ora para o espírito da morte ir embora, coisa e tal. Os primeiros cristãos falam: ai, beleza, graças a Deus, saí desse corpo miserável, dessa dor miserável, vou para com Jesus. Olha Filipenses capítulo 1, no versículo de número 23. Olha o que Paulo fala. Quem achar pode ler. Gente, olha só: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com, porque isso é ainda melhor. E aqui mesmo nós vamos ver que ele fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parou para pensar isso? Qual que era a visão do cristianismo? Que quando ele morresse ele estava tendo lucro, vantagem. Lucro é vantagem, é ter vantagem em algo. Para mim é muito melhor, rapaz, eu estou em aperto. Quando ele diz que ele está em aperto, ele está dizendo o seguinte para os cristãos de Filipos: é o seguinte, eu quero estar com vocês evangelizando e pregando e levando Deus para vocês, mas estou apertado, eu quero falar de Jesus para vocês, mas eu quero morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, na nossa visão, a morte, apesar dela ser um inimigo a qual Deus vai vencer, todavia para nós ela é um portal para que a gente alcance a estada com Cristo por antecedência, né? Porque poderia ser, talvez aí até, pelo arrebatamento. A morte completa a nossa união com Cristo. Ao morrer, o cristão está livre da corrupção do mundo e desfruta da presença do Salvador. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta imediatamente para Deus. Nós já vamos ver essa colocação aí. A natureza da morte física. As Escrituras não falam da morte como o fim da existência humana. Antes, são diferentes modos de existência. Jesus refere-se à morte física como a morte do corpo, para distinguir da morte da alma, ou seja, a separação do corpo e da alma, ou espírito. Paulo refere-se à morte como lucro, porque significa que para ele estaria com Cristo. Morte é a separação entre o espírito, a alma e o corpo. Para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo. Então vamos só definir essas questões aqui, pontuais, que é o seguinte: Jesus fala assim, nós não vamos ler aqui não, mas só para falar. Fala Jesus, não tenha medo de quem mata o corpo. Se vocês depois quiserem ler, é Mateus 10, 28.
Não tenha medo de quem mata o corpo e depois não tem mais nada para fazer com ele. Do tipo, um bandido, um assassino, um político, sei lá eu. Ele matou. O que mais que ele pode fazer depois que você está morto, filho? Pode arrancar o dedo, pode arrancar o olho, pode arrancar os cabelos, tudo, as unhas, porque não tem mais nada o cara fazer. Eles olha, tema porém aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. E esse é Deus, não é o diabo não. É Deus, porque Ele que tem o poder para isso. Então veja, desligando-se o corpo, ou quando a teclazinha fizer off, o teu corpo é pó, dorme. Teu corpo, na nossa visão, dorme. O espírito que está ligado, que é a essência do ser humano, então esse aí volta a Deus, e aí nós vamos dar os dois caminhos, do justo a Deus, do ímpio ao tormento. Foi o que nós lemos no começo. Mas vamos desdobrar isso aqui. Alguém para mim aí, Eclesiastes 12, no versículo de número 7, e aí nós já vamos para a outra questão. Eclesiastes 12, verso 7. Que o deu. Está vendo? Pó volte à terra, porque quando o camarada morre, é incrível. Falo de morte, automaticamente vem em minha mente o meu avô, né, pai de minha mãe, e quando foram enterrar meu tio Davi, lá estava só o esqueletinho, já virando poeira, os fiozinhos de cabelo, mais nada. E com o tempo vira pó também. Então o corpo vai figurativamente, quando se fala que o corpo volta, que o corpo dorme, ou que a pessoa morreu e dorme, nós vamos entrar nisso. Então é o corpo que dorme, mas o espírito está ativo. Preste atenção nisso, porque aqui é onde nós vamos ter bastante problemas com N religiões, com N doutrinas do sono da alma. Fala para o teu irmão, sono da alma, nós não cremos. Tá? Você vai entender isso, eu vou abrir bastante espaço para a gente conversar no final, mas é justamente isso que nós precisamos entender. Sono da alma é quando a pessoa morre e eles acreditam que essa alma fica dormindo até o juízo final. Ou seja, essa pessoa morreu, o corpo fica lá virando poeira, o espírito fica num casulo dormindo, sem consciência, e quando vier o julgamento de Deus, então ele ressuscita para ser julgado, ou para o bem, né, para ir com Deus, ou para ser aniquilado, destruído, ou para o inferno. Aí tem duas vertentes. Mas nós não cremos assim, e já nós vamos justificar o que é e como funciona. Até aqui alguma pergunta? Porque hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Fiquem à vontade, dentro do tema. Fiquem à vontade, irmãos. Não é porque é sábado à noite que é diferente, é estudo bíblico. Não precisa acanhar, não. Fala, irmão. Não? Ninguém? Nada? 3, 2, 1? Tá bom, vamos embora. Vamos lá. Os salvos vão para a presença de Deus, porque nós já vimos aqui que Paulo diz que ele prefere, tem o desejo de partir para estar com Cristo, o que é muito melhor, né? Então, ele já define isso aqui. A Bíblia não ensina o sono da alma. Segundo essa doutrina, quando as pessoas morrem, entram em estado de existência inconsciente, ou seja, vegetativo, né? Eu até não sei, porque o vegetativo ainda, depois que o cara acorda lá, vocês viram um cara que ficou 27 anos em estado vegetativo, e aí ele voltou à vida, e ele escutou a mãe falando para desligar os aparelhos? Quem viu essa matéria? Alguém viu? Ninguém viu? Louco, meu, tá lascado então, mas é verdade, tá? O cara ficou 27 anos, está escrevendo um livro, 27 anos em coma, né, por aparelhos, coisa e tal, e quando ele volta à vida, coisa e tal, ele começa a reproduzir as conversas que as pessoas tiveram em volta dele na cama, e ele se mostrou muito chateado com a mãe, porque a mãe disse, não tem mais jeito, desliga os aparelhos. Mas fazer o quê? Já estava, sei lá quantos anos lá, vegetando, de repente ela quis falar, poxa, vai fazer o quê? O cara de repente está aí sofrendo, mas enfim, o que é que as pessoas defendem no sono da alma? É uma existência inconsciente, ou seja, morreu, o camarada fica lá num sonão, folgado, tranquilo, sem consciência, tá? Tanto para bons quanto para ruins. Esse é o chamado sono da alma. A alma permanece em repouso, e a próxima coisa de que terão consciência será quando Cristo retornar e os ressuscitar para a vida eterna, ou para bem ou para mal.
O suporte para este pensamento é geralmente encontrado nestas escrituras. Então nós vamos ver aqui, irmãos, aonde que as pessoas que defendem o sono da alma têm a Bíblia como respaldo para tais matérias, tá? Então veja bem, aqui nós vamos pegar a defesa dos opositores, não é o que a gente defende, tá? É o que as pessoas que defendem, que quem morre fica lá fora dormindinho, tem muita gente que ia gostar, né? Tem gente que é tão... Eu vi um dia uma postagem lá, o cara colocou assim, que eu não acredito em reencarnação, mas se acreditasse, eu acho que na outra eu fui cama, ou colchão, porque gosta demais de ficar lá, né? Então, tem gente que gosta da teoria do sono da alma, porque seria uma beleza, se ele morrer e ficar dormindo lá anos e anos, mas não é isso que a gente crê. Mas vamos ver quais são os versículos que eles têm por base para dizer que a alma fica lá inconsciente. Alguém, Mateus 9, 24, João 11, 11, Atos 7, 60, Atos 13, 36, vamos só esse aqui por enquanto, vou repetir, Mateus 9, 24, João 11, 11, Atos 7, 60 e Atos 13, 36. Quem achou Mateus 9? Bom, vamos esperar as Bíblias parar de abrir, beleza? Tranquilo? Então, quem achou Mateus 9, 24, por favor, pode ler. Lê de novo, irmã Marlene. Está certinho, mas dá mais voz aí. Então Jesus chega na casa de Jairo, né? E a filha estava morta. E quando ele chega, ele fala: gente, sai daqui. Vocês se mandam aí, porque a menina não está morta, ela dorme. Então, essa visão, ou esse versículo, dá para eles gancho de que a morte é o sono da alma. E o que acontece? Jesus vai lá e ora com a menina, né, para que ela se levantasse. Mas Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. Então, na visão deles, isso aqui já justifica o sono da alma. João 11, 11. Vê o 12, irmão, também. Então veja, quando Lázaro morre, amigo de Jesus, Jesus estava fora. Então eles mandam chamar Jesus, que ele estava morrendo, ou morto, coisa e tal. E quando dão um recado que Lázaro estava morto, Jesus falou: não preocupa não, ele dorme. Está dormindo, e Jesus vai lá e o ressuscita. Ele estava morto. Depois, se ler um pouquinho para frente, vai falar assim: não, ele está morto. Mas este é mais um versículo que eles têm para, entre aspas, dar a base da teoria de que quem morre está no sono da alma. Atos 7, 60. Tá, então, meu Deus, como é o nome desse cara? Primeiro Marte, Estevão, não lhes impute este pecado, porque estavam apedrejando ele, e ele foi levando as pedradas, terminou de orar e adormeceu, tá? Então, mais um, que eles, tá vendo? O cara não morreu, ele adormeceu. Então, tudo isso aqui é futrica da oposição, já nós vamos chegar lá. Atos 13, 36. Mais uma vez um versículo que ele dormiu, não é? Dormiu. Agora, pastor, e aí, qual que é a nossa visão? A nossa visão é que o corpo pode sim, figurativamente, ou, vamos supor, uma alusão, uma alegoria, de que o corpo dorme, mas que o espírito não. Então nós vamos aqui, em um só versículo, que está separado no estudo, depois eu vou te dar uma outra palavra aqui, mostrar para você que há atividade espiritual após a morte. Lucas 16, 24.
Lucas 16, no versículo de número 24. É 23, 24, 25 e 26. 4 irmãos aí, quem achar pode ir lendo na sequência. Lucas 16, verso 24, 25 e 26. Bem, então nós vemos o quê? 2 personagens que morreram, e um foi para o inferno e outro foi para os seios de Abraão. O seio de Abraão. Eles estavam dormindo ou sentindo? Dormindo ou sentindo? Quem sente fogo, meu filho, está dormindo? Está acordado. Porque dormindo, se o cara está sem atividade, ele não sente nada. Pode fazer cócega, pode espetar, pode falar que vai pegar o dinheiro dele, né? Porque se estiver acordado, falar que vai pegar o dinheiro dele, que levanta na hora. Então o que acontece? Mais profundo sono, tipo assim, o cara está inerte, sono da alma. Um estava totalmente ligado a ponto de estar em tormento, em chamas, e pedir para que Lázaro, que estava, não é o mesmo Lázaro, molhasse a ponta dos dedos e lhe refrescasse a língua. Só, não vai dar não, filho, tu está queimando aí, e daqui para lá não vai ninguém, nem daí para cá vem alguém. Então há vivência. Agora não está na apostila, mas vamos pensar uma outra coisinha aqui. A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, quando Jesus é transfigurado, e está Pedro, Tiago e João, que eles sobem no Monte da Transfiguração com Jesus, quem é que aparece lá para fazer uma visita? Moisés e Elias. Elias foi tomado aos céus num torvelinho ou num redemoinho, certo? Não é numa carruagem. Beleza, ele não está morto, realmente ele foi tomado aos céus em vida, mas Moisés foi morto. Tem gente que diz que não, mas a Bíblia diz que o diabo e o anjo brigavam pelo corpo de Moisés. Ele foi enterrado lá na beira do rio Eufrates, Nilo, sei lá, um rio lá que eu não lembro. E aí o que acontece? Ele morreu. Agora eu pergunto, por que é que esse Moisés enxerido não estava dormindo e estava lá no Monte da Transfiguração? Porque na nossa visão não há sono da alma. Para tanto que Pedrão quer fazer uma barraca para a turma lá, diz, vamos fazer uma barraca aqui para nós se aquecer aqui. O senhor quer que nós fazemos aqui uma barraca, para que uma para mim, uma para Elias, uma para o senhor, coisa e tal? Não, foi o Monte da Transfiguração. Então veja que Moisés morto vem e volta totalmente consciente na transfiguração. Então nós não aceitamos isso. Para tanto, o apóstolo Paulo, se vendo em aperto, porque para ele morrer era lucro. Que lucro é esse de morrer e ficar dormindo? Que lucro é esse? Que vantagem é essa de morrer e ficar dormindo? Pelo contrário, fala, para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo. Com Cristo. Então, para nós não há nenhum tipo de visão ou apoio que a alma, na verdade, esteja dormindo. A alma, o espírito do homem não dorme, o que dorme é o corpo, tá? Que será ressuscitado sim, quando vier o julgamento, haverá então a ressurreição, tá? O livro de Hebreus associa a morte ao julgamento, uma espécie de sequência imediata após a morte. Se você quiser abrir ou não, mas escute, Hebreus 9, 27 diz o seguinte, e aqui que quebra algumas teorias principais, ou a teoria principal da reencarnação, que diz o seguinte, assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, então não dá para morrer sucessivas vezes, vindo depois disto o juízo, tá? Então quer dizer, o camarada morre, e aí posterior a isso, quem morreu com Deus
como nós lemos lá em Mateus 25, ele é o justo, ele foi separado para a direita, e o injusto foi para a esquerda em tormento. O cara está atormentado, chegou o juízo, então Deus vai dar a ele a sentença: tu é perdição eterna, mas já estava em tormento, tu é justo, tu é Nova Jerusalém eternamente comigo. Aí o corpo ressurge. A gente pode, eu acho que eu vou parar um pouquinho aqui para a gente conversar, mas antes, vamos ler aqui. A Escritura nunca apresenta o juízo final como dependente de qualquer coisa feita após a morte, mas dependendo somente do que aconteceu nesta vida. Ou seja, você só vai ser salvo se você andar aqui como um salvo, né? Não importa, não adianta você achar que depois que morrer tem jeito de acender vela ou fazer purgatório, coisa e tal, um outro assunto aqui, porque não adianta, nós já vamos falar desse assunto aqui. Eu quero abrir para a pergunta, porque é um assunto assim meio indigesto, né? Alguma pergunta até aqui dentro desse tema? Fiquem à vontade, irmãos. Fique à vontade, irmão. Tá. É uma baita confusão. Certo, eu sei. Não, mas eu entendi. Entendi. Irmã, é muito complexo a sua pergunta. As duas são... Alma e espírito é um pouco fácil. Um pouco, mas não muito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós cremos na Trindade. Da mesma maneira que Deus é trino, e é um pouco complexo, nós somos trino também. Seres trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. É a nossa visão. Então quem é quem nessa roda da fortuna aí? Se nós olharmos Gálatas 5 e 6 e coisa e tal, vai falar sobre a briga entre o espírito e a alma e a carne. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 5, no versículo de número 16, nós identificamos aqui duas pessoinhas aqui, olha. Mas vou falar bem rápido, só para dar uma base, para a gente poder matar. Digo, porém, andai em espírito e não cumpris as concupiscências, ou desejos, ou paixões da carne. Então, beleza, nós temos duas figuras. Um é o espírito, que quer fazer o que é bom, que é de Deus, e o outro é a carne. A Bíblia diz assim que na ressurreição o espírito foi restaurado, mas a carne não. Então o espírito, irmã, é você na essência ligado a Deus, eu na essência ligado a Deus. O espírito de Deus liga-se ao nosso espírito. É aquela vozinha lá no fundo que fala assim: não, vai para o culto, está chovendo, mas vai. É o espírito. A carne, vai não, vai sujar o pé de barro, vai se molhar, vai pegar gripe, bate um chocolate quente, estoura uma pipoca, assiste telecine. A carne. Isso para não colocar as coisas mais ruins, porque a carne quer o que é contrário. Daí nós lemos as figurações que é carne e espírito, onde diz lá prostituições, idolatrias, emulações, brigas, contendas e papapá, um monte de coisa, roubos, tal. E o espírito faz as coisas certas, ligadas a Deus. A alma, aí, vem cá, minhas bênçãos. Vem cá, vem? Tudo bem, irmão? Vou encarar? Quem mandou sentar aí? Então, vamos dizer aí. Então, aqui é o Paulo. Paulo carne, Paulo alma, Paulo espírito. E os três são eu. Os três são eu. Facinho assim. O que acontece? A minha carne, Paulo carne, quer fazer o que é errado. Vai lá, o cara te fechou, compra um landauzão, enfia o carro nele lá, né? Ou, se você tivesse um landau, hein, meu? Se tivesse um landau, que você ia bater. Aí, essa alma aqui, ela tem tendências, deixa eu mudar um pouquinho, fica quieta aí, alma, fica tranquila. O espírito diz, não, perdoa, deixa lá, o cara está com pressa, às vezes está levando alguém no médico. Esse é o espírito, querendo que eu faça o bem, né? Aí o que ocorre? Quem é a alma? A alma ela não é a razão, a alma ela é
toda a carga de conscientização, de educação, de cultura que recebeu. A educação, os dogmas, as culturas, tudo que ela recebe. Porém, essa pessoinha aqui, ela é leviana, não é ele, tá? É a alma. A alma se chama prostituta. Por quê? Porque ela vai com quem tem mais, ou está mais forte. Por exemplo, o Paulo vai à igreja, ora, lê Bíblia e coisa e tal. O espírito está forte. Então, quando a carne fala assim, vamos roubar, vai lá. Fala, não, vou roubar não. Vamos matar culto? A alma, não vou para o culto, dá o braço assim, vocês dois aí. Tá firme. Agora, se o Paulo, carne, mata culto, assiste pornografia, fala mentira, dá calote, briga, é uma pessoa ruim, faço muito, solta lá, que nós não quer, sai para lá, nós quer o mal. Então a alma quer o que é mal, ela tem tendências a quem está mais forte. Há uma luta. Então a alma é toda a carga de informação, e nós vamos levar esses dois aqui, fica sempre unido. O corpo se desliga na morte. Mas a alma e o espírito, que é a consciência, a aprendizagem, tudo que se carregou durante toda a sua vida permanece. Na visão nossa, obrigado, viu, alma? Obrigado, espírito. Mas, basicamente, rapidamente, a visão nossa, cristã, é essa: o ser trino. Se eu fortaleço o espírito, a minha alma está ligada ao meu espírito. Se eu fortaleço a carne, a minha alma está ligada à minha carne. Essa é a divisão. O corpo vai para cinzas, depois na ressurreição. Vixe, é muito complicado a ressurreição, mas enfim, basicamente é isso. Uma pessoa, que você está dizendo, eu não sou uma pessoa que espiritualizo tudo, porque eu poderia dizer, tudo é demônio que está acontecendo, que está voltando, que está falando, que não sei o que, é um demônio que está possuindo a mulher no hospital e coisa e tal. Podem ser demônios, porque a Bíblia nos fala sobre possessões demoníacas, eu creio nisso, é bíblico, Jesus expulsou demônios, e pode ser algum transtorno psicológico, que existe e é provado e comprovado. A mulher pode estar com um barulho de carroça na cabeça, pode acontecer. A mesma coisa com pessoas que se diziam, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, qualquer pessoa que tivesse um ataque epilético, voava 10 crentes em cima para expulsar demônios. E às vezes a pessoa tinha uma tênia que subiu para a cabeça, ovo de lombriga lá, ou tinha um estreitamento de veia e coisa e tal, e não tem nada com demônio. É algo, que é ligado a uma doença. Então nós temos cuidado. No caso dessa mulher, tem que ver se for demônios, vai orar, repreender e expulsar, pode ser demônios. Tem que ver se ela tem algum problema psicológico, pode acontecer também. É normal que exista, tá? Mais ou menos, basicamente. Vamos lá, pessoal, mais alguma coisa aí? Porque já é 10 da noite. Brincadeira, tá? É 9. Tranquilo. Não, por exemplo, camarada morreu, porque aí é o ser espiritual. O cara morreu em Cristo, ele vai para Jesus. Se ele está firme espiritualmente, a alma está ali. Porque assim, irmãos, vamos dizer assim, que a alma, ela vai ser, vamos dizer, o nosso cérebro, entre aspas, espiritual. Porque quando a gente morrer, esse aqui vai virar poeira. Se o meu espírito estiver bem com Deus e eu morrer e for para com Cristo, então minha alma está comigo e eu estou nos céus, no paraíso. Se eu estiver sem Deus e morrer como injusto, então a minha alma e o meu espírito vão para o inferno. Então não vai ter divisão. Ser trino entre uma forma de dizer, mas são entrelaçados, não é? Não vai se dividir, espírito e alma. Eles permanecem unidos, tá? Permanecem unidos. A alma está atrás, está junto. Para onde for, está junto, tá? Está junto. É uma moeda, cara e coroa, vamos dizer assim, né? Estão juntos, né? Tá, então pessoal do louvor, um hino só, tá? No outro sábado. É assim, Vamos colocar então essa sequência aqui, Só vamos colocar uma sequenciazinha aqui, Romanos 2, no versículo de número
5 até o versículo de número 10. Acho que eu vou ler aqui para a gente acelerar o cardápio, senão o homem do ônibus está aí e vai ficar bravo. Não guardaram tua vaga, né? Esquecemos, teve que parar lá em Curitiba. Então, irmão, são muitas coisas, né? Romanos 2, verso 5. Romanos capítulo 2, no versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra, incorrupção, mas indignação, ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então veja que, por exemplo, eu vou colocar então essa fração: fez o bem, andou no que Deus quis, andou no que Deus pediu. Nós, por exemplo, eu vou colocar morri, então eu acredito, porque eu tenho que saber que eu vou ser salvo. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu luto para ser salvo e reduzo, como Paulo fala, o meu corpo a pó, para que eu possa ser salvo. Essa é a visão de cada cristão. Eu acredito que mesmo com falhas, mas eu vou ser salvo porque eu luto, arrebento para fazer o certo, e Jesus é quem me salva. Então eu acredito que o capacete da salvação está em mim, eu vou morrer e automaticamente vou ao paraíso, aonde Jesus falou para o ladrão. Estou lá no paraíso, beleza, comendo, meu Deus do céu, nem sei, lagosta, suco de uva, vitamina de abacate, vai estar uma beleza. Então estou lá folgado com Jesus, beleza. Um outro ímpio morreu igual a euzinho assim, e foi ao inferno, e está lá tomando chicote, enxofre, pólvora, essas coisas, beleza, frigideira, tranquilo, estamos lá, chegou o juízo. Aí vamos lá para Apocalipse, que a gente mata essa história aqui. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículos número 12. Aqui fica facinho. Apocalipse 20, versículo número 12. Aí a gente já fecha aqui. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar seus mortos, o inferno que havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo. Então o que vai acontecer? Quando esse juízo for acontecer, que se chama o grande trono branco, quando o juízo acontecer, eu estou lá e se nós morrer, né, quem morrer em Cristo, nós está forragadão, quem morrer sem Jesus está lá fritando. Quando se instituir o grande trono branco, então vai ser a ressurreição dos corpos que estavam o quê? Dormindo, mas nosso espírito, nossa alma, estava na folga, né? Então o corpo está lá, esses corpos ressuscitam e se apresentam perante Deus. Porém, é um detalhe: somente os ímpios passam por julgamento. Nós não. Nós já estamos justificados. Então esses ímpios vão aparecer perante Deus lá e falar: aí, meu filho, como é que foi? Pois é, você sabe como é que é, pastor? Né? Não deu para casar, eu tinha um fogo incontrolável, eu precisava ir lá. Então, vai ficar no fogo incontrolável aí, vai queimar mesmo. Apartai-vos de mim, é o que nós lemos em Mateus 25, Jesus já fazendo alusão a isso. Então, ressuscita os ímpios perante Jesus como juiz, ele simplesmente vai dar sentença, fogo eterno. Nós não, nós já estamos, beleza, nós vamos passar por algo que se chama tribunal de Cristo, não é para sentença de condenação, mas de receber galardão, que é um outro assunto aí um pouquinho extenso. Mas a ressurreição, na nossa visão, dos corpos é para juízo dos ímpios, e a ressurreição pode ser também no arrebatamento, porque, um outro exemplo, estou no paraíso, morri aqui, estou no paraíso, meu corpo está dormindo. Paulo fala em Tessalonicenses,
que os que dormem ressurgirão primeiro. Então ressuscita o corpo, se encontra com o Espírito, é difícil, né? E aí fica com Cristo eternamente, ou eternamente não, aí passa o milênio, vai ficar um milênio, as bodas do Cordeiro, aí é assunto teológico, escatológico. Mas deixa eu resumir de uma forma que vocês vão entender bem. O ímpio morreu hoje, tudo hoje, tá, irmãos? Agora, morreu, beleza. O ímpio fica no inferno. O corpo fica na terra, a alma e o espírito no inferno queimando. O justo morreu hoje. Para onde o ladrão foi da cruz? Paraíso. Está vivo, sentindo tudo, beleza, está lá folgado. Tranquilo. Veio o arrebatamento da igreja, que esse é um outro assunto longo também, mas veio o arrebatamento da igreja. Paulo fala que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. O corpo ressurreto transforma-se em corpo carnal, incorruptível, pó e porcariada que é, em um corpo de glória, se encontra com espírito e alma, vai para as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Vai ser, vamos supor, uma festa de casamento. Ficar 7 anos no céu em festa. Os que morreram sem Deus estão lá queimando no inferno, tranquilinho lá, forgado, né? Que é o que se queria, estão lá queimando. Aí é uma sequência de eventos que também talvez é importante falar, que nós vamos passar 7 anos, nós não, o povo vai passar 7 anos de grande tribulação, Jesus amarra o diabo, os caras estão lá queimando no inferno ainda, vem um milênio, né? Vem um milênio, e a partir daí tem a guerra, porque o diabo tenta guerrear com Jesus e seus santos, Jesus vence ele, prende o diabo, fica 1000 anos de paz aqui na terra, 1000, os testemunhos de Jeová dizem que a terra vai ser restaurada, conversa, 1000 anos de paz aqui na terra, Jesus controlando a terra, mostrando como deveria ter sido. Terminou os 1000 anos, o diabo é solto, intenta a guerra de novo, Deus rebenta ele e manda o bicho finalmente ao juízo. Passados esses 1000 anos, trono branco, juízo. Quem estava lá queimandinho no inferno, vem para a minha presença aqui. Vamos ver o que você andou fazendo. Só mal, agora você estava em prisão preventiva, agora tu vai queimar direto. Aí é lançado a Bíblia, nós lemos agora, o diabo, o inferno, a morte, tudo no lago de fogo e os ímpios. Este é o juízo e este é o grande trono branco. Mas isso aqui demanda muito tempo. É uma pergunta pior do que da irmã lá. Mas é importante perguntar. Porque nós não temos obrigação de saber. E já vou deixar claro, eu não sei tudo. Muitas coisas que foram perguntadas aqui, eu vou ter que pesquisar. Lembro de algumas coisas, então tem a basezinha para pegar a fio da meada e a gente vai junto aqui aprendendo mais e mais. Por isso pergunta. Como é estudo 9:6, eu ainda permito mais uma perguntinha para a gente poder encerrar. Eu vou ficar. Será que aquele crente que eu achava que era um safado, não falava nada, será que ele veio? Ô Anjo, Gabriel, você viu o safadão, ele veio aí ou não? Não, né? Vamos supor. Não, então vou passar a pergunta da irmã aqui para que vocês possam ter um entendimento. Morri, fui para os céus, sei lá, está grande tribulação aqui na terra, vou saber se o meu pai, meu tio, minha filha, meu filho estão aqui na terra sofrendo e coisa e tal. Eu não sei se eu vou saber o que eles estão fazendo aqui na terra, até porque não vai ser de interesse nosso, porque a gente vai estar no céu e a gente precisa entender que essa mente nossa aqui está corrompida. Os cientistas já concordam que nós usamos 1% da capacidade intelectual, sabe, do raciocínio. O lado esquerdo não é completo, direito, sei lá, eu não entendo, talvez a Araceli entenda qual que é o bom lá, mas tem a massa cinzenta, enfim, nós usamos muito pouco porque o pecado corrompeu. A consciência que nós temos hoje, ela é extremamente limitada. Quando nós morrermos e estivermos diante de Deus, nós vamos ter uma restauração e uma visão que era desde o princípio. Então nós não vamos ter esse lance de judiação, fulano ficou lá, ou não estou vendo ele aqui no céu. Não, puxa vida, Deus deu a chance a todos, o cara não lutou, não se esforçou, teve condições, não quis vir ao céu. A nossa consciência não vai ser, porque senão nós vamos estar lá no céu e falar, puxa vida, eu lutei tanto por aquela pessoa e ela não foi para o céu, e agora, que tristeza.
Não tem sossego, vai ser um inferno. Aí, como diz o camarada lá do casamento, né, diz que o marido morreu, a mulher gostava demais dele, e aí o marido morreu primeiro, e aí passaram lá, sei lá, 10, 15 anos, a mulher morreu e falou: anjo, cadê o Jorge? Está lá debaixo da árvore da vida, sentado lá, comendo fruta e coisa. Ai, chegou lá, Jorge. O marido: ó, espera aí, João. Que foi, Jorge, está com saudade de mim? Eu estou, mas não lembra não. Foi bem certo. Até que a morte o separe. Não vem. Então, irmãos, nós não vamos ter uma consciência assim horrorosa de quem morreu, quem ficou, embora Deus vai nos mostrar, porque nós vamos estar lá, irmãos, não é porque nós merecemos, é porque Jesus nos salvou, mas é porque nós fizemos a opção de andar de maneira diferente. Amém, irmãos? Porque nós escolhemos andar como cristãos aqui na terra. E, querer o sangue de Jesus, pagar o preço para ser salvo, porque não é brincadeira. O caminho é apertado, a porta é estreita, a coisa é, bem apertada mesmo. Então não é de qualquer maneira. Os caras falam, eu escuto umas coisas aí de crente fazendo uns negócios aí, e fico pensando, poxa vida, para mim a porta é estreita, não dá nem de lado, não passa. E esses caras aí estão entrando com um monte de coisa errada, e que céu é esse que eles vão? É diferente do que eu vou? Então Jesus já falou, o caminho é apertado, a porta é estreita, e não é muitos que vão conseguir passar por ele não, porque é uma vida de renúncia. Eu quero chegar no céu e saber que eu não estou lá porque eu mereço, mas eu quero chegar no céu e saber que eu estou lá porque eu quis estar lá, eu lutei para estar lá, e andei do jeito que Jesus pediu para eu andar. Agora chega um cara lá no céu, igual como dizem em piada, diz, aqui no céu, rapaz, só tem anjinho, musiquinho, não tem nada de balada, de bagunça. Não, quero ir para o inferno. O cara às vezes, mas lógico que não vai ser assim. No céu é o que os olhos não viram, o que a mente não pode conceber, o coração não sentiu, é o que está preparado aos que amam a Deus. Esse é um negócio melhor do que os jihadistas islâmicos falam, que cada um que se estoura todo lá tem 70 virgens para eles, não é? Então é assim que eles pensam, por isso que eles se explodem todo lá. Aí a hora que eles chegam lá, tem uns gurilão, uns capeta, com uns garrafões espetando eles lá. Coisa estranha. Mas assim, os céus são coisas magníficas. Eu sempre penso, sempre que eu falo isso, eu penso em paraíso e coisas extraordinárias, que é o céu que nós não podemos, a nossa mente não pode conceber. Então lutem para ir para lá e tenham entendimento. Morreu, meu filho, morre com Jesus, está lá na barra do pé dele, agarrado lá, não tem nada de ficar dormindo não. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé? E aí, irmãos, eu preciso que vocês comprem as apostilas, porque eu quero pegar a sequência. A apostila, ela custa, o que a gente está fazendo, um preço baixo, a igreja está subsidiando, pagando a diferença, para que todos tenham a apostila. Suba lá na tesouraria, pegue a apostila, compre a apostila, é R$5, para que a gente possa entrar numa sequência legal, para conversar mais, e conforme eu for vendo que vocês vão se soltando, tendo mais perguntas, a gente segura um louvorzinho, canta um hino, ou canta 2 hinos mais rápidos, e vamos conversar mais, porque tem sempre vai ter questionamento, sempre. Eu nunca vou esquecer, tem um pastor, chama até Dr. Shed, ele tem, talvez alguém tenha até a Bíblia dele aí, o cara é tremendo, o cara é uma sumidade dentro de assuntos teológicos, e ele dizia, Dr. Shed, como o senhor tem bastante conhecimento, queria saber que o senhor, falei, eu conhecimento? Deus me livre, estou aprendendo agora. Aí eu escutei isso, falei, meu Deus, o cara tem 80 anos estudando a Bíblia, nasceu com a Bíblia na mão. Então a gente sempre vai crescer, nunca vamos conhecer tudo, mas devemos sempre buscar. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nos dá o teu entendimento, Espírito Santo, para toda a sua palavra, toda a tua direção e orientação do que fazermos, porque a tua palavra diz que o povo é destruído porque lhe falta entendimento, mas nós não aceitamos isso em nossas vidas. Vamos buscar conhecer e entender, ó Pai, para podermos andar em caminhos perfeitos, caminhos regrados pela tua palavra, dirigidos pelo seu poder. Meu Deus, nos dá consciência e entendimento, ó Espírito Santo, nos ensina a entender, ó Pai Santo, através da tua palavra, as tuas direções e o teu querer. Meu Deus, faz deste povo um povo sábio, entendido, ó Pai, que manuseia bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Cobre-os com teu sangue, os abençoa, Pai, nesse entendimento. É a nossa